Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o liberalismo burguês e o movimento operário. Esse tema está relacionado às ideologias do século XVIII, que por sua vez discute problemas entre a relação do empregador e do empregado, no contexto da Revolução Industrial, claro. Para falarmos desse assunto, a gente tem que entender como era a economia antes dos movimentos. Quando surgiram as primeiras nações, são os estados nacionais modernos, no período moderno, vai surgir ali Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a França, e depois vão surgindo as outras nações através da unificação dos territórios. A gente já discutiu sobre isso. Muitos desses governos eles são financiados pela burguesia da época, para que esses governos centralizassem os poderes e criassem políticas econômicas protecionistas. Um exemplo, o governante ele cria barreiras alfandegárias, impedindo as empresas estrangeiras de venderem seus produtos livremente para o país, ou seja, cobrando taxas alfandegárias. Então, as empresas dessa determinada nação elas vão ficar protegidas da concorrência dos produtos que vão vir de fora daquela nação. Esse modelo econômico ficou conhecido como mercantilismo. Além de proteger as empresas nacionais, ele ainda buscava o enriquecimento do Estado através da cobrança de metais preciosos. E também eles vão incentivar a expansão marítima. Entretanto, a partir do século XVIII, ideias iluministas vão começar a fundamentar a política dessas nações, defendendo a liberdade, igualdade e fraternidade da sociedade e, acima de tudo, a liberdade econômica, ou seja, agora vai se contrapor aquelas ideias mercantilistas, defendendo uma liberdade de comércio. Um dos filósofos iluministas que vai se contrapor ao mercantilismo é esse cara aí, Adam Smith. Ele vai fundamentar o liberalismo econômico, ou seja, ele vai defender a mínima ou nenhuma intervenção do Estado nas relações comerciais. Segundo ele, o comércio tende a se regularizar de acordo com a concorrência entre as empresas. Então, se há concorrência, automaticamente tem a diminuição dos preços, tem um incentivo e investimentos em novas tecnologias, isso fazendo que melhore o produto e que aumente a produção, consequentemente aumentando a riqueza. Essa ideia, claro, vai ser bem aceita pela burguesia, que vai passar a pressionar os governos absolutistas a não intervir mais na economia de suas nações. A partir dessa ideia, destaca-se aí, revoluções inglesas, no qual a burguesia vai chegar ao poder através do parlamento, e vão criar meios para que ocorram essas transformações e no qual vai gerar aí a Revolução Industrial. Só que essa Revolução Industrial ela vai aumentar as diferenças sociais. A burguesia, que vai se tornar elite, vai ficar cada vez mais rica, enquanto a classe de trabalhadores vai ficar cada vez mais pobre. Aí demonstra o cotidiano da cidade, a população vivendo miseravelmente. As indústrias vão gerar uma poluição, uma destruição ao meio ambiente, então vai vir diversas consequências para a classe trabalhadora. As péssimas condições de trabalho, os abusos dos patrões, o aumento do desemprego em decorrência da introdução das máquinas nas indústrias, isso vai gerar um problema social muito grande. Além de tudo, essas máquinas muitas vezes dão um defeito e os patrões pressionavam que aquela produção deveria se antecipar. E um cara chamado, tem uma lenda que diz que um cara chamado Ned Ludd, certo dia revoltado, estressado com aquele trabalho, quebrou uma das máquinas. E aí ele desencadeou um movimento em toda a Inglaterra, no qual vários trabalhadores quebraram máquinas em várias indústrias, gerando um prejuízo muito grande para a classe de burgueses. Isso ficou conhecido como um movimento ludista, em decorrência justamente de Ned Ludd ser o primeiro a quebrar essas máquinas. Esse movimento se espalharam por toda a Inglaterra e logo esses trabalhadores se organizaram e passaram a lutar por direitos trabalhistas. E essas organizações de trabalhadores logo fizeram alguns movimentos reivindicando alguns direitos. Fizeram um movimento cartista, no qual eles mandavam a carta do povo para o parlamento, reivindicando esses direitos. Um dos principais direitos que ele reivindicava é o voto secreto, o sufrágio universal para os homens, e, acima de tudo, a renovação dos parlamentares que ocorresse anualmente,
Então eles reivindicavam, acima de tudo, a participação das questões políticas para poder implantar leis que beneficiassem também o trabalhador. Como os problemas eles não cessavam, né, os problemas sociais e o conflito entre patrão e operário, surgiu daí algumas ideologias para tentar resolver o problema social, no qual deu fundamento ao socialismo. Né? Os primeiros filósofos, por não ter estudos baseados na ciência, ficaram conhecidos como socialismo utópico. Na verdade, era uma forma pejorativa no qual foram tratados. Como a exploração era cada vez maior em relação ao operário industrial, né, vão surgir algumas primeiras ideias socialistas. Ou seja, essas ideias socialistas eles surgem de burgueses que eram mais sensibilizados e no qual passaram a defender uma sociedade mais justa. Dentre esses burgueses se destacaram aí Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen e Louis Blanc. Como esses filósofos não buscaram um fundamento para saber exatamente o que gerava o conflito entre patrão e operário, né? Essas ideias foram consideradas ingênuas, pois eles tentavam montar uma sociedade sem desigualdade social nenhuma, né? Então, devido a esse fator, eles ficaram conhecidos de forma pejorativa, claro, como socialistas utópicos. Para fundamentar, né, os problemas sociais que estavam ocorrendo naquela época e criar meios para que aquele problema fosse resolvido, surgiu a figura desses dois sujeitos aí, Karl Marx e Friedrich Engels, né, no qual vão criar aí o socialismo científico. De acordo com o estudo social, né, ele vai fundamentar aí a ideia de materialismo histórico, pois ele vai tratar aí os acontecimentos históricos e o funcionamento da sociedade. Ela é determinada pela condição material e econômica. Ou seja, de acordo com essa ideia, todos querem ser ricos. A partir daí, ele vai fundamentar a ideia de mais-valia. Ou seja, para aumentar as riquezas, né, o patrão vai explorar, claro, alguém, nesse caso, a classe operária. A partir da fundamentação dessas duas teses, né, ele vai aí perceber que vai ocorrer, a partir de então, a luta de classes, né, que é um conceito no qual explica a oposição entre os explorados, nesse caso os trabalhadores, e os exploradores, nesse caso os patrões ou os donos dos bens de produção. Então, com esse conhecimento a respeito do comportamento social desde o início da sua história, né, Marx e Engels vai propor a Revolução Socialista, ou seja, o trabalhador deveria derrubar o governo burguês e implantar uma ditadura do proletariado. E só assim ele passaria a eliminar a propriedade privada e socializando os meios de produção, nesse caso as terras e as fábricas, ou seja, vai tornar tudo do Estado. Com essa ideia ele vai, segundo ele, né, acabaria com as diferenças sociais e por sua vez, acabaria o conflito entre as classes. Apesar de defender em partes, né, as ideias do socialismo científico, vão surgir as ideias do anarquismo, né, tendo como um dos seus líderes Mikhail Bakunin. Só que Bakunin vai ser contra algumas ideias que vão ser implantadas através do socialismo, porque o anarquismo ele é contra a existência de governo, contra a existência de polícia, contra a existência do casamento, né, as instituições do casamento. Ele é contra aquela escola tradicional, ou seja, ele é contra qualquer tipo de instituição que envolva a relação de autoridade, no qual ele vai defender também um fim do sistema capitalista e da propriedade privada e do Estado, por sua vez. Na verdade, o que eles defendem, né, os anarquistas, eles defendem uma sociedade baseada na liberdade dos indivíduos, ou seja, no apoio entre as pessoas. Ele defende a propriedade coletiva, né, a autodisciplina dos indivíduos, a responsabilidade individual e coletiva, né? Então ele fala sobre o bem-estar entre os cidadãos, mas aí tem que todos agregar essa ideia, né? E no qual ele também defende uma forma de governo baseada na autogestão, né? Ou seja, o que é bom para mim tem que ser bom para todos. Como o socialismo científico e o anarquismo eles são contra as instituições religiosas, né? O catolicismo ele acabou também tomando uma posição em relação à montagem de um socialismo cristão. Então, como tanto o socialismo científico como o anarquismo ele se posicionava contra as instituições religiosas, a Igreja Católica teve que tomar uma posição e ela vai passar a propor uma sociedade mais justa,
sem a luta de classe, né? Ele vai se basear nos princípios cristãos, o que levaria a um governo mais justo e uma sociedade mais equilibrada. A ideia era diminuir as diferenças sociais através da redistribuição da renda e dos princípios cristãos. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse, né? Qualquer dúvida vocês mandem para mim, aí pelo WhatsApp, eu tirarei as dúvidas de vocês. E para confirmar aí a presença de vocês na aula de hoje, né, como de praxe, vocês devem fazer e me enviar as atividades da página 42 a 44. Então, um abraço a todos e fiquem com Deus.